Quero primeiro agradecer a todos e todas que viabilizaram essa mostra, que estão trabalhando aí por trás, sem necessariamente aparecer. A presença aqui, Charles, Ernesto e Mari, de vocês. Antes da gente começar essa roda de conversa em torno da formação, né, da realizadores e realizadoras indígenas, eu queria pedir aqui alguns segundos de silêncio em respeito ao ocorrido 2 dias atrás, no Mato Grosso do Sul, com os Guaranis Kaiowás, antes da gente começar essa conversa. E acho que, embora seja uma mostra de temática histórica, os filmes aqui eles vêm de 2002 a 2021, no arco cronológico, e podemos ter uma perspectiva histórica, mas me parece que os acontecimentos levam estes filmes a permanecerem também contemporâneos, né? E não só com um distanciamento. No específico aqui da nossa conversa, eu vou colocar basicamente 3 pontos para vocês desenvolverem. A gente vai desenvolvendo aos poucos. O primeiro aqui é como a Mari já sabe, eu vou pedir para ela começar. E o Charles não sabe, eu vou pedir para ele ser o último. Eu vou pedir para vocês fazerem aqui um exercício de memória, que é o tema da nossa mostra, né? Memória em transmissão. Tentando lembrar das primeiras sensações, de uma primeira dinâmica de cada um aqui, na primeira oficina que vocês estiveram envolvidos, em que povo, em que ano, quais eram ali os objetivos, e se houve dificuldades ou situações específicas que vocês possam trazer aqui para nós. Então, nós vamos começar por esse primeiro contato, vamos chamar aqui, subtítulo do Pirinop, né? Depois eu vou, já adiantando sobre o que a gente vai falar aqui, eu vou passar para a questão da montagem. Todo mundo aqui participou de algumas montagens, que inclusive de filmes que estão presentes aqui, e é um ponto que quem está mais de fora sempre coloca, né? Estava conversando aqui com a Mari e com o Ernesto. Tá, mas e a mediação, né? E a mediação da montagem? Então, vamos enfrentar de frente, desmistificar a mediação da montagem, e queria ouvi-los também um pouco sobre esse papel, né? Algumas montagens já compartilhadas com os próprios alunos e alunas, né? E, por último, eu vou colocar para vocês, quer dizer, ouvi-los a respeito, gostaria de ouvi-los a respeito de mudanças de contexto e de dinâmicas entre as primeiras experiências e as experiências mais recentes, né? O que mudou? Que contexto é esse? Depois aí de mais de 15, 20 anos. Então, são esses 3 pontos. É óbvio que isso se abre para outros, e aí as perguntas podem ser feitas também. Eu não vou ficar aqui colocando o momento da pergunta, tá? Então, as perguntas podem ser feitas durante. Levanta a mão, já pergunta. E vou começar com a Mari, então. Tá bom? Então, voltando, o primeiro contato, né? A primeira experiência. O que estava em jogo? Quais eram os objetivos? E qual era o povo? Como é que isso bate na sua memória? Bom dia. Agradeço muito o convite por estar aqui. É a terceira vez, gosto muito desse festival, acho um dos festivais mais interessantes, justamente por mesclar
né, educação, memória, né, nessa questão de arquivo e cinema, isso é muito propício para o tipo de trabalho que a gente faz. Bem, rememorando, reminder, o meu primeiro contato foi muito longe daqui, foi na Nova Caledônia, que é um território considerado um território francês, do outro lado do mundo, perto da Austrália, uma ilha. E eu fui para lá em 1991, para fazer uma oficina para o povo originário de lá, que se chama Kanak, e fui junto com um grupo do Atelier Varin, que é uma organização também, uma associação que trabalha com formação audiovisual, formação de realizadores, realizadoras, na época, né, num estilo, num estilo de cinema direto, né, com alguns dogmas na época, né? Hoje já está bem diferente, mas aquela coisa de não usar narrador, comentário, enfim, narrador externo, comentário, enfim, havia uma linha mesmo, né, de trabalho. E eu fui convidada a participar dessa oficina. Lá eram oficinas que duravam 3 meses. E fomos uma equipe bem interessante, que era um francês, né, que era um dos criadores do Atelier Varin, que fazia... O Atelier Varin, além das oficinas que ele fazia localmente, em Paris, ele também tinha um trabalho fora, né, não só com populações tradicionais, mas com comunidades subrepresentadas, né? E então nós fomos, era ele, eu e um papu da Nova Guiné, que também era oriundo da própria formação dos Atelier Varin, assim como eu, né? E chegando lá, primeiro foi um estranhamento, né, porque eu conhecia os Kanaks de imagem, assim, de fotografia, de ter lido, eu não conhecia os Kanaks de verdade, né? E chegando lá, quando a oficina foi realizada no norte da ilha, onde era a maioria da população Kanak vivia naquele momento de uma forma quase de um apartheid, assim, eles eram muito discriminados, com muito pouca oportunidade de formação e tal. E era um momento bem crucial ali da história deles, de autonomia, de buscar autonomia, né? Um momento bastante interessante também. E essa oficina ela entra nesse contexto, né? E ela foi organizada junto com a Associação Kanak da época, associação bem forte de lá, da organização deles. E o que foi engraçado assim na chegada é que eu imaginava os Kanak de forma diferente e eles eram bastante influenciados pela moda Rastafari. Então todo mundo usava cabelo jamaicano, né, Rastafari, camiseta, enfim, era tudo muito Rastafari e eu não me imaginava, eu não tinha a menor ideia, né, que eles tinham adotado esse ponto, né, essas características do reggae, tá? Ouviam muito reggae também. E uma distância muito grande com as comunidades mesmo, as comunidades Kanak, um distanciamento cultural muito forte, assim, né? E quando a gente começa a oficina, eles se dirigiram, né, se interessaram pelos mais velhos, pelas histórias. Por que pelos mais velhos? Porque os mais velhos é que conhecem as histórias, né, que sabem contá-las e tal, e eles foram, né, beber na fonte ali para poder, enfim, para poder criar as histórias que eles queriam criar. E esse processo foi muito interessante porque de tê-lo vivido, né, porque eu já trabalhava no Brasil com comunidades indígenas, eu já tinha feito eu estava fazendo meu primeiro filme no Xingu, na terra indígena do Xingu, e eu comecei a ver o quanto aquilo era interessante como metodologia, como forma de trabalho, com povos
tradicionais com linguagem oral, né? Assim, muito pouco. Eu falo de uma geração, dos mais velhos, né? Então, essa coisa da transmissão oral, da relação com a câmera, né, sem passar pela escrita, é realmente muito forte, muito potente, né, para o trabalho com essas pessoas, com essas comunidades. E o que houve foi houve-se uma reaproximação desses jovens com os velhos. Os velhos diziam que os jovens não se interessavam pelas histórias, por eles, enfim, né? E os jovens diziam que os velhos não queriam contar as histórias para eles. Então, né, havia uma resistência de ambos os lados, e ali a câmera, né, o aparato ali do audiovisual quebrou com isso, porque os jovens foram na direção pedindo para que eles contassem histórias e fatos, né, da cultura mesmo. E então isso abriu uma porta, mas abriu grande essa porta, né? E tem coisas muito emocionantes. Assim, eu lembro de um momento em particular, que é um senhorzinho bem velho mesmo, e quem filmava era a neta dele, né? E ele, um momento dessa filmagem, contando coisas para ela, diversas, ele sai e vai buscar dentro de uma caixa que a gente vê assim no fundo. Ele tira um negócio todo empoeirado e abre, era um saquinho enrolado num fio, e ali dentro tinha o que eles chamam de moeda, né? Eram moedas que eram objetos que eram usados como troca nas trocas tradicionais antes da chegada dos franceses lá, né? E foi uma emoção muito grande, porque ele não mostrava aquilo, sei há quanto tempo, estava realmente no fundo de um baú. E ela nunca tinha visto, e os jovens nunca tinham visto aquilo. Então, foi realmente um momento de muita emoção, e na hora de mostrar o filme, claro, né, que descobriram ali aquela preciosidade, aquele objeto ali que eles ouviam falar e que nunca tinham visto. Então, a presença ali, né, do audiovisual, da câmera e tal, ela realmente impulsionou, né, ela dinamizou, vamos dizer assim, uma reaproximação. E, quando a gente foi fazer as projeções, nós fizemos um circuito de projeções dentro do território Kanak, né, onde, enfim, essa população é mais presente, mais forte. Foram projeções muito emocionantes, assim, porque os velhos choravam, né, os jovens também, uma coisa de muita emoção mesmo, assim, de como se eles estivessem se reencontrando. Foi muito lindo, né? E na cidade, na capital, já era uma coisa assim. Saiu uma matéria no jornal local dizendo: mas esses filmes não foram. Será que esses filmes foram feitos mesmo por esses Kanaks? Eles são muito bem feitos, né? Esse olhar, né, de muita discriminação em relação a eles. Esses filmes eram tão bem feitos, então era porque não tinha sido feito por eles, né? E essa experiência foi fundamental para mim, porque eu falei: mas é isso que eu quero fazer com essas pessoas, com essas comunidades com que eu já trabalhava aqui no Brasil, no Xingu, mais exatamente. Então, esse foi o que me levou a ver mesmo, presenciar e participar, né, que essa forma de trabalho, né, a metodologia que a gente estava usando ali, ela tinha uma riqueza muito grande, e ela correspondia muito à forma de aprender também, né, indígena, né? E assim foi. E aí, quando eu comecei a trabalhar no Brasil, que foi no Vídeo nas Aldeias, eu trouxe essa experiência, né, sei lá, eu trabalhei uns 10 anos com essa formação audiovisual, né, na França, e essa experiência aí com os Kanak, e trouxe essa ideia, né, essa metodologia, né? Então, foi inspirada nessa metodologia que eu fiz a primeira oficina, que foi lá no Acre, em 98, 97, acho que foi 97, 98, não lembro mais. Numa experiência muito curtinha, assim, né, sei lá, foram uns 10, 15 dias, trabalhando com professores indígenas, só homens,
num contexto fora de aldeia, era um curso de formação que a Comissão Praia Índio, naquela época, fazia, de professores indígenas, e foi uma experiência muito... que confirmou, de uma certa forma, que aquilo... Que aquele modelo, enfim, que aquele jeito de fazer tinha sentido e repercutia bem, assim, eles gostavam de trabalhar daquele jeito, né? Que era a ideia era o fazer acompanhado da reflexão, né? A gente não trabalhava nada teórico, nem mesmo a linguagem, as expressões que a gente usa, né? O nome das coisas que a gente usa para fazer filme, né? Nem isso a gente usava, né? Eu usei. Era realmente uma aproximação muito física da coisa, né? Então, fazia as experiências, assistia, conversava, via coisas, voltava, fazia, e nesse vai e vem a coisa ia se construindo, né? Então, esse foi realmente o primeiro trabalho. Dali saiu um filme que eu não consigo encontrar mais, eu acho que a gente perdeu o original dele, que chama Pega Não Pega, que era sobre um trabalho que eles estavam fazendo na época, que era sobre doenças sexualmente transmissíveis. Tinha esse tema dentro da formação de professores naquele momento, e a gente embarcou, fomos ali, porque era o que tinha, né? E aí eles fizeram esse vídeo, ficou muito legal, eles desenharam, teve um pouquinho de animação, enfim. E essa foi a primeira experiência que eu tive de formação audiovisual aqui no Brasil. Dali, a gente, então, decidiu fazer disso realmente o carro-chefe, né, do trabalho, do Vídeo nas Aldeias, e começamos, então, a fazer as oficinas já num molde diferente, né, numa proposta de fazer as oficinas dentro das comunidades e não fora delas, né, e com uma duração mais longa, né, de um mês, mais ou menos, né, onde daria tempo de chegar até uma pré-edição. E, naquela época, era Super VHS, então, era assim, as máquinas eram enormes, né, uns trombolhos pesados, imprecisos, horrorosos, as fitas eram desse tamanho, enfim, a gente viajava com um trambolho de coisas, mas era muito legal poder fazer exatamente isso que a gente já fazia lá nos ateliês Varran, que era filmar e assistir, filmar e assistir. E assistir era coletivo. Então, a coisa se tornava... Né, tinha uma dinâmica que era muito legal, porque as pessoas que tinham sido filmadas e aquelas que estavam por ali, né, não participando diretamente, podiam, naquele momento, entrar naquilo ali, né? Então, se tornava realmente uma coisa da comunidade, né? E que era muito mais legal do que você ficar olhando só no visorzinho e, né, só aquelas pessoas que estavam ali envolvidas diretamente. Isso também era um aspecto bem interessante da formação, né? De como conseguir trazer, né, a comunidade como um todo para aquela experiência, né? Então, foi assim. Paro por aqui. Tem aí? Bom dia. Mas, Kleber, você quer que a gente responda todas as perguntas que você colocou? Não, uma por uma. Só esse primeiro bloco. Ah, tá bom, beleza. Massa. Bom dia. Desculpa a minha voz. Me obrigaram a ficar conversando no barulho ontem. Aí. Bom, primeiro, obrigado pela mesa, obrigado pelo convite para fazer parte dessa conversa aqui. Realmente muito importante poder debater essas coisas, poder debater formato de oficina, poder, enfim, debater essas metodologias e essas experiências. E vou tentar, então, responder a primeira pergunta, né? O primeiro contato com essa experiência. Na verdade, eu fui parar em Pernambuco por outras razões. Em algum momento, antes mesmo de começar a trabalhar no Vídeo nas Aldeias, antes de começar a dar oficinas, eu vislumbrei, ouvindo falar fragmentos, como funcionava, né? E é interessante, porque, na verdade,
a ideia de uma oficina ela é muito simples, ao mesmo tempo é muito complexa, ela gera uma riqueza, né? E se você, de alguma forma, se encanta ou se entusiasma com essa simplicidade, que é basicamente um formato pedagógico muito diferente do que a gente conhece na universidade ou nas instituições, né? Que é a ideia de uma imersão e a ideia de uma construção coletiva, a ideia de uma escuta, o feedback, né? Você assistir, ver junto. Então, não sei, para mim, talvez eu estava buscando aquilo na vida, né? Talvez fizesse sentido por outras razões, mas quando eu, basicamente, entendi o que era o Vídeo nas Aldeias, o que o pessoal estava fazendo lá, eu voltei para Brasília, a cidade onde eu morava na época. Está aqui o Denilson, que foi meu professor na UNB, e com o Tiago Campos Torres, compartilhei assim quase como uma olha só que interessante que eu vi né, que o pessoal faz em comunidades indígenas. Enfim, tinha entrado em contato, tinha visto, né, sem me aproximar demais naquele momento, o trabalho do Vídeo nas Aldeias, do Vansan, da Mari e os povos com quais nós estavam trabalhando, enfim, a videocarta Ikpeng, extremamente inspiradora, né? Eu acho que inspirou muita gente, inclusive, a videocarta, a fazer oficinas e a fazer experiência de troca. Mas, enfim, a gente, naquele primeiro momento, só trouxe essa experiência para Brasília, onde a gente estava, e a gente estava envolvido naquela época, casualmente, assim, por coincidência, com o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, que é um movimento que existe em várias cidades do Brasil. A gente era militante desse movimento, fazendo outros tipos de atividades, e a gente ali teve, talvez, a nossa primeira experiência desse trabalho cotidiano de filmar, mas com meninos e meninas de rua, do Plano Piloto do Distrito Federal. Foi muito marcante para nós dois, para o Tiago e para mim, essa primeira experiência, e, ao mesmo tempo, muito dolorosa, porque é uma realidade muito dolorosa, né? A gente, ali sai um vídeo que chama... É um vídeo, na verdade, que ele, em algum momento, circulou dentro do movimento, mas ele não circulou fora, né? Porque, de alguma forma, tem uma expectativa que recai sobre a oficina de vídeo, e aí já pulando um pouco, que é que ela gere um filme. Mas não necessariamente as oficinas de vídeo todas produzem um filme, né? A oficina de vídeo ela é um espaço que ela tem que ter um valor só pela experiência pedagógica que ela das pessoas filmarem, as pessoas assistirem, produzirem memória, produzirem registro, se apropriarem do dispositivo, se apropriarem do arquivo gerado, né? Mas, enfim, a gente teve essa primeira experiência que foi muito marcante para nós, apesar de não ter gerado, digamos assim, um produto, um resultado que tenha circulado. E depois de um tempo, depois de talvez 1 ou 2 anos, eu de fato consegui me envolver no Vídeo nas Aldeias, que era um desejo naquele momento, assim, conseguir encontrar um espaço ali de trabalhar. Eu voltei para Olinda, voltei para trabalhar, e a minha primeira experiência de fato profunda foi entre os Macuxi. Na época, o pessoal me enviou junto com o Léo Sete para uma oficina em Roraima, na Raposa Serra do Sol, e também foi uma experiência que já era uma continuação, que havia havido uma experiência anos antes, de oficina, que não havia gerado filme. E eu fui, como tem um formato no Vídeo nas Aldeias, e já adiantando um pouco a questões de metodologia, né? Ou tinha um formato naquela época, porque eu acho que isso é um outro assunto para se discutir, esses formatos de oficina eles mudaram muito, mas que era essa ideia, né, de 2 pessoas conduzindo uma oficina, né? A ideia de você, da equipe, basicamente, ter uma pessoa com mais experiência e uma pessoa com menos experiência. Era uma espécie de consenso naquele momento que fazia sentido esse formato. Eu fui como aquela segunda pessoa com menos experiência nessa primeira oficina, e aí eu acho que terminou de cair a ficha, assim, do que aquilo poderia gerar. Assim, eu me envolvi completamente em Maturuca, na Raposa Serra do Sol. E também, enfim, ainda era mini-DV. Esse processo de tradução, eu acho que, assim, as oficinas em comunidades indígenas, quando as pessoas
quando a comunidade, quando os personagens se envolvem com a produção do material, quando vêm assistir, quando, por exemplo, essa coisa da projeção noturna do material bruto. Projeção noturna de filmes feitos em outros povos é uma coisa que inspira, mobiliza muito, mas também é coisa das pessoas assistirem o que os alunos da oficina filmaram durante o dia, né? Que é um negócio que exige um certo esforço, inclusive, né? Porque material bruto é um negócio que não tem, às vezes, né, muita trama desenvolvida, não tem muita forma, mas esse momento em que a comunidade, os personagens vêm assistir o material na base, né? E esse momento em que você também leva para o centro da aldeia, com projetor, nesse ato, esse gesto muito ritualizado do cinema, né, que é você projetar a imagem grande, não só na televisão, né? Parece que quando a imagem atravessa o espaço e bate numa tela, ela ganha outra relevância, né? E então ali, nessa oficina de 3 semanas, que também eu acho que foi importante ali naquele contexto do CIR, que é o Conselho Indígena de Roraima, estava se formando ali o que hoje em dia são comunicadores indígenas, que se usa mais essa expressão, né? Naquela época o esforço era gerar cineastas indígenas, era o termo que a gente estava apostando naquele momento, mas você vê que esse é um contexto que mudou, né? Mas dali também não saiu um filme, propriamente. Existe um arquivo, uma memória. Mas a primeira oficina que eu dei, que saiu um filme, e foi um filme do qual eu me orgulho muito do trabalho que a gente fez, foi com a turma que está aqui, com Patrícia, Ariel, e Germano, Jorge e Alexandre, que foram 3 outros realizadores em BH-Guarani, naquele mesmo ano que eu fui para Roraima, que foi a primeira oficina em BH-Guarani, que aí a gente, enfim, acabou gerando uma parceria, que foram várias outras oficinas, mas, enfim, mas ali eu já vinha com essas 2 outras experiências na bagagem, digamos assim, e com um desejo muito grande de que dali, né, a gente pudesse ter um trabalho continuado, né? E, enfim, mas eu me detenho por aqui, mas foi aí mais ou menos que a minha trajetória começou. Esse primeiro filme da primeira oficina em BH-Guarani é o Duas Aldeias, uma Caminhada, que tá aqui na mostra, que está disponível na mostra, e que foi de uma oficina em 2007, de realização, e que foi editado em 2008, numa oficina em Coenju, na verdade em Coenju e em Etenguá, ou seja, nos municípios de Porto Alegre e São Miguel das Missões, e sim. Bom dia. Primeiramente, eu agradeço o convite. É uma honra estar aqui na Cineop. Faz parte da minha formação audiovisual. Fiz várias oficinas aqui, em Tiradentes também. Minha primeira experiência, foi em 2007, mas ela aconteceu depois de 10 anos já de uma outra experiência fazendo livros indígenas. Eu era aluno de graduação na UFMG, aluno de letras, e fui convidado para ser monitor de uma disciplina de formação de professores do Programa de Implantação de Escolas Indígenas em Minas Gerais. Isso foi em 96. Aí a gente foi para o Parque do Rio Doce, as aulas aconteciam lá no Parque do Rio Doce, aqui em Minas mesmo, né? E eram 100 e poucos alunos indígenas de 6 etnias, né? Mineiras, Machacali, Krenak, Pataxó, Chacriabá, enfim. E eu fui para dar aula de literatura, português e literatura. Eu tinha interesse em literatura, nessa época, mais especificamente, tradução, principalmente tradução. E, quando a gente chegou lá, os Machacali eram os únicos que tinham a língua. Machacali, eles falavam a língua ancestral deles. E eu fiquei interessado bom, enfim, eu comecei a dar aula para eles, e uma das propostas desse curso era produzir material didático. Então, a gente sugeriu pesquisas com eles para fazer o levantamento da literatura para eles produzirem livros para as escolas indígenas. Então, começaram a surgir os livros, no caso do Machacali, bilíngue, e a gente fazia o trabalho de gravação deles contando as histórias e os cantos deles na língua Machacali, depois a gente transcrevia esse material com eles. Os Machacali têm uma escrita, né? Nos anos 60, um casal de missionários do Summer Institute of Linguistics morou lá e introduziu um alfabeto no latino com 16 letras, alfabetizou alguns deles, traduziu Bíblia, aquela história toda. Eles incorporaram essa escrita, e quando a gente encontrou com eles, eles já tinham até livro escrito. O Rafael Machacali já chegou lá com uma boneca de um livro, já ilustrado.
um livrinho pronto mesmo, com histórias tradicionais, Machacali. A gente pegou esse material do Rafael, editor, fez parte do primeiro livro Machacali, isso foi em 1998. Depois vieram outros livros, cartilha de alfabetização em língua Machacali, cartilha de geografia, outro livro de literatura. Os livros foram aparecendo, livro de cantos, enfim, material que eles iam usar nas escolas para alfabetizar as crianças na língua Machacali. E aí eu comecei a ter o contato com essas histórias tradicionais do Machacali. As histórias, né, as histórias tradicionais deles, que são relacionadas com os rituais, e que, quando a gente propôs para eles o conceito de literatura, tradução, etc., aí eles falaram, a nossa literatura, a gente propôs, então, que história vocês querem contar? Né? Literatura é contar história. Então, vocês vão contar história. Que história vocês querem? Naturalmente, eles foram nessas histórias tradicionais, que são as histórias conectadas com ritual, com religião e tudo mais. Né? Então, esses livros foram aparecendo, aquelas histórias já estavam sendo impressas, escritas e desenhadas, e eu já tinha interesse, né, no audiovisual, mas ainda não tinha formação nenhuma. A partir dali, em 2006, que eu comecei a fazer as oficinas em Tiradentes, aqui em Ouro Preto. A minha formação em audiovisual começou. Depois eu fiz um curso na Escola Livre de Cinema. Nisso veio meu mestrado. Eu escrevi sobre as narrativas tradicionais do Machacali, sobre o processo de tradução dos cantos e das histórias. Fiz uma especialização em pós-produção para cinema, TV e novas mídias, então fui me formando em audiovisual. Até que chegou um momento que o curso a Universidade Indígena da UFMG, né, o curso de formação de professores indígenas, me convidou para coordenar uma oficina, coordenar um curso dentro desse curso de formação de professores. E me deram carta branca para escolher o tema. Eu escolhi o audiovisual. Foi a primeira oficina que eu ofereci, acho que foi a primeira dentro do curso também da UFMG. Eu escolhi o tema audiovisual, chamei mais 4 professores, um professor de história, uma outra professora de português, um ator para dar treinamento de atuação, um ator de teatro, e um colega meu também para oferecer oficina de manuseio de câmera. E eu fiquei na oficina de roteiro, e fiquei coordenando tudo. Eram 70 alunos indígenas de 5 etnias diferentes, Machacali, Pataxó, Krenak, Xacriabá, Xucurucariri. A gente foi para o Parque do Rio Doce mais uma vez, ficamos lá uma semana, e eu dividi essa turma de 70 alunos em 4 grupos, em 5 grupos, e a gente fez uma dinâmica de rodízio. Em cada momento eles passavam por começavam com o professor de história para discutir o tema de história. Então eles se embrenhavam na história deles. Depois rodava e ia para a professora de português para trabalhar língua e escrita. Depois rodava, vinha para mim para fazer roteiro da história que eles tinham escolhido, que eles iam narrar. Depois passava para a oficina de atores, aprender um pouco dos princípios de atuação. Depois passava pelo monitor de manuseio de câmera. Aí a gente fez esse rodízio e depois fomos para a produção. Lá no Parque do Estadual do Rio Doce mesmo, a gente, lá na mata, nas instalações do parque, foram organizados, eles escreveram 4 roteiros, escolheram 4 histórias, escreveram 4 roteiros, e a gente fez as filmagens lá, fizemos a produção lá no Parque do Rio Doce. Aí o período dessa oficina terminou lá com a produção, eu trouxe esse material para Belo Horizonte e editei. Aí foram os primeiros 4 filmes. Um filme do Xacriabá, Cacique Guerreiro, uma homenagem que eles fizeram para um cacique que tinha falecido. Thaís e Pedro, uma história dos Pataxó, uma coisa bem de novela, assim, um roteiro bem de novela e tal. Os Machacali escreveram a história da chegada dos portugueses no Brasil, com um roteiro muito interessante. O filme já era falado em Machacali, os portugueses chegando com câmeras e fotografias e dando de presente para eles. Um roteiro bem interessante, mas aí dava também um contrato, assina esse contrato aqui para ter energia para usar esse equipamento aí. E aí eu tinha que fazer uma represa no rio, aí o pajé tem um sonho que o rio ia ser destruído com a represa, e eles mandam os portugueses embora. Mas fica com os equipamentos dos portugueses. E aí, então, foram esses 4 filmes. Isso foi aí, essa oficina foi em 2007, em 2008 os filmes estavam prontos, eu editei um DVD com os 4 filmes, distribuí para as escolas indígenas, para esse pessoal que estava comigo.
nas oficinas, para eles usarem nas escolas. E teve um livro também, dessa oficina, a gente editou também um livro. Foi paralelo, né, essa abordagem do audiovisual e da literatura. Então, a gente editou também um livro que trazia textos também, de autoria desses 5 povos, além dos roteiros dos filmes e dos storyboards que nós produzimos também, no Parque do Rio Doce. Está tudo nesse livro. As histórias que eles escolheram, todo o processo. Então, foi essa a primeira experiência. Um dos filmes se chamava O Sonho do Pajé. Aí veio a ideia de criar a Pajé Filmes. Então, a Pajé Filmes surgiu em 2008, com o intuito de dar continuidade à produção de filmes indígenas. Aí, no desenrolar dessa história, eu acabei me especializando, entre aspas, com os Machacali. Toda a minha carreira acadêmica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, foi com eles, coletando material, desenvolvendo os livros e editando os filmes. Aí a Pajé foi se desenvolvendo, eu passei a fornecer câmera, principalmente para o Israel e para a Sueli Machacali. Ele levava, era mini DV também na época ainda. Comprei uma câmera e aquela P200 da Panasonic e comprava caixa de fita mini DV, entregava para o Israel e falava com ele, filma o que você quiser. Aí na aldeia ele filmava os rituais e começaram a aparecer, aí ele me entregava esse material, a mesma história, me entregava o material, eu editava, fazia 2 versões, fazia um copião, que é o que eles mais curtiam de assistir na aldeia, filme de 2, 3 horas lá, com todo o material sem corte, e fazia uma versão com corte de 20 minutos, meia hora, um documentário, e começava a enviar para os festivais, e os filmes começaram a circular. Em 2011, a gente escreveu o primeiro projeto para finalizar 2 documentários, 2 rituais que o Israel tinha filmado. E aí depois tinha... Porque aí os filmes rituais começaram a aparecer, né? Filmes que o Israel, principalmente o Israel, filmava ritual da mandioca, na aldeia ritual das lontras, que está aqui no festival, Chupapoinã. Basicamente filmes rituais. A gente sabe que o ritual ele tem uma história por trás que explica, né, o que está acontecendo ali. O ritual é uma encenação de alguns momentos da história. E a gente queria também trazer a história do ritual, como a história da Matanã, que está aqui no festival, ou então a história do dilúvio, né, que explica o ritual da lontra. Tem uma conexão entre todos esses filmes, todas essas narrativas, né? A história é uma só, na verdade. E a gente queria contar essa história que está por trás do ritual. E também chegou um momento, depois de mais de 10 documentários, a gente queria experimentar com outras linguagens. Ele já tinha muita experiência com desenho, fazendo livro, né, contar a história. Aí eu propus começar a trabalhar com animação, desenho animado. Expliquei, basicamente, fazer o filme, só que com desenho vocês já estão acostumados a fazer nos livros, é só fazer mais desenhos. E aí eu já dava aula para eles, explicava, né, essa outra modalidade de linguagem da animação. Toparam, naturalmente, a gente passou a fazer filme animado, aí já escrevendo projeto, enviando para a lei de incentivo para conseguir um patrocínio para poder ter uma estrutura melhor. Aí a partir do filme de animação, a gente desenvolveu uma outra dinâmica. A equipe da Pajé Filmes saía de Belo Horizonte, vai para a aldeia, fica uma semana na aldeia e realiza as oficinas de ilustração e gravação de áudio na aldeia Machacali. Põe a equipe da aldeia para desenhar, criança, idoso, todo mundo, quem quiser participar, participa, mas a gente tem também os nomes das pessoas que são contratadas, que vão receber especificamente para fazer as ilustrações. Tem a equipe, né? Tem a direção do filme, por exemplo, o Pajé Totó, que é que faz a pesquisa com a gente, da história, os ilustradores, depois o trabalho de edição também, enfim. A gente fica uma semana na aldeia coletando esse material, áudio e imagem desenhada, e traz o material para Belo Horizonte também, para poder iniciar o processo de pós-produção. Aí tem uma outra dinâmica também, a gente começa a desenvolver essa pós-produção em BH, mas o trânsito do Israel, principalmente do Israel e de outros, para vir a Belo Horizonte é intenso. Fazendo curso na UFMG, eventualmente a gente encontrava lá em casa, ou mesmo na UFMG, o Israel e quem mais estivesse com ele, a Sueli e outros, a gente mostrava o material no pé que estava, a pós-produção, e ele fazia os apontamentos. Tem várias questões. Por exemplo, só rapidamente para ilustrar uma delas, que uma vez, quando a gente estava editando o filme do Dilúvio, a gente usou as vozes do Israel, da Sueli e de mais outras pessoas. E o Israel passou lá em casa para fazer uma análise do estado que estava, a edição e a finalização.
E ele falou uma coisa, ele falou, a minha voz está reconhecível, a voz da Sueli está reconhecível nos personagens, não pode, porque as crianças na aldeia vão saber que somos nós, e os personagens são espíritos, então essa voz aí não pode. Aí a gente pensou e colocamos camadas de efeitos nas vozes, mudamos as vozes para ficar reconhecível. É só um exemplo assim, desse processo, né? Como é que acontece. Como é que surge a metodologia, né? É uma metodologia única que acontece na medida que o trabalho vai acontecendo e os problemas, né, as questões vão surgindo, que são novas, e a gente vai encontrando saída para elas. Então, é uma dinâmica que enriquece, né, bastante o trabalho. Bom, obrigado por essa primeira rodada. Agora, eu queria que a gente se detivesse um pouco no trabalho específico da montagem, né? Que, enfim, desde que as primeiras produções de povos originários começou a circular um pouco mais, inclusive aqui no Cineop, né? Essa sempre é uma interrogação, né? Sempre um questionamento que se faz, quer dizer, e o papel da mediação não indígena na montagem, né? Quer dizer, como é que se dá essa dinâmica, se ela é... Eu estou colocando aqui nem questões minhas, eu estou tentando aqui ser uma espécie de bicicleta do senso comum. Essas questões, na montagem, elas são, de fato, existe ali um processo colaborativo, existe um processo de autonomia não indígena na construção de uma estrutura, na construção de um ritmo. Estou falando até para além da seleção das imagens, né? E aqui, já até colocando aqui uma perspectiva mais pessoal minha, eu acho que existem alguns filmes em que, de fato, você percebe uma estrutura, né? Montagem paralela, uma organização maior. Mas, na maior parte dos filmes, eu sinto que a estrutura não é a questão principal. A questão principal é o ritmo, é o fluxo entre as situações, são quebras da estrutura, né? Às vezes uma certa dispersão no que consideraríamos uma narrativa para ir para outros lugares. Então, a montagem, para além da dinâmica, ela me parece algo muito particular nessa produção, né? Que não é exatamente uma montagem que mimetiza uma montagem de um cinema que conhecemos, né? Ou montagens de cinemas que conhecemos. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, primeiro, como que se dava nesses primeiros momentos e como é que foi isso sendo desenvolvido com eventuais mudanças ao longo desses anos e todos esses processos. Eu sou montadora, né? Eu comecei minha vida profissional como montadora, trabalhei muitos anos como montadora de filmes de outros realizadores, a maior parte do tempo em documentário, né? Eu morei 21 anos na França e, durante os 15 primeiros anos, eu acho que eu praticamente só trabalhei com montagem, não, os 10 primeiros anos com montagem. Montagem é uma escola de cinema em si, né? É realmente um lugar privilegiado para aprender direção, né? E a experiência que eu tenho, que sempre foi no documentário, onde a montagem é tão fundamental, né? Na ficção ela também né? Mas é que o espaço da montagem no documentário é enorme, né? Ele é crucial, né? Então, eu tenho, assim, né, como formação, duas experiências paralelas muito que sempre conversaram muito, que era o fato de eu ser uma montadora profissional. Eu trabalhava no cinema independente, né, era o boom das produtoras independentes na França, do documentário autoral, e eu tive, então, né, bastante contato, né, como montadora nesse ambiente, né, bem efervescente, bem criativo. E
E eu entendo que a montagem no documentário é uma mediação. Né? Montagem é mediação em qualquer circunstância, que seja ela dentro de um filme feito nos moldes ocidentais ou não. Né? O papel do montador é fundamental, né? Porque quando você chega como realizador, depois de ter passado muitas vezes anos num projeto, e que você está ali com toda a carga emocional das filmagens, né? Da relação com as pessoas com quem você trabalhou, filmou, etc., você falta distanciamento, né? Para começo de conversa, a gente se apega às imagens, às situações, de forma, às vezes, extremamente subjetiva, porque não é aquilo, mas é o que estava lá atrás. Né? E o montador chega, né, assim, ele é um castrador, de uma certa forma, porque você chega com um olhar mais distanciado, né, e consegue, né, enxergar o melhor, num determinado momento, o potencial daquele material, que muitas vezes a diretora ou o diretor já não está mais conseguindo perceber, né, a ligação do que estava ali no começo, daquele desejo inicial, com a matéria filmada ali, do que foi possível ser construído. Então, a minha experiência profissional sempre me fez ver que esse papel era um papel importantíssimo, de muita criatividade, e que se constrói ali no diálogo com o diretor ou a diretora. Né? Às vezes, essa intervenção ela é muito forte, às vezes ela é menor, ela varia, né, de acordo com o filme, de acordo com o diretor. E com o produtor também, porque o produtor intervém, né? Então, também é uma outra área de intervenção. O espaço do produtor também pode ser enorme, como pode ser muito sutil. Né? O fato é que um filme nunca se faz sozinho. Né? Alguns filmes fazem sozinho, né? Uma pessoa só fazendo tudo, mas a maior parte das experiências não. Então, montagem é mediação, montagem é um elemento, né, onde você entra, claro, com a tua subjetividade, mas com teu conhecimento, etc., e com a tua perspectiva também ali. Então, se constrói em diálogo. Quando você entra, né, isso eu trabalhei realmente, acho que uns 15 anos, com montagem em situações de oficina, né, antes de começar a trabalhar nas oficinas indígenas, né, eram com pessoas não indígenas, né, que também não vinham do meio cinematográfico, portanto, eram pessoas que também não tinham conhecimento, né, da arte e do fazer cinematográfico. Né. Então, você está ali numa posição, como montadora, a tua posição é, ao mesmo tempo, né, de tirar o melhor possível daquele material, né, de render o melhor possível aquele material, corresponder a um desejo, às vezes não muito claro, mas que você tenta interpretar, né, através do agenciamento de imagens do diretor e da diretora, mas também é um papel de formação. E aí que entra, né, os meandros da história, porque até que ponto você, que tem um conhecimento maior, pode ou não impor, e quer ou não impor, o teu jeito de ver. Né? E, então, porque é diferente, né, trabalhar com uma pessoa que está começando e uma pessoa que já tem muita experiência. Né? Então, ali, nesse momento, e era muito interessante isso dentro do ambiente dos ateliês Varran, porque eram muitas montagens, muitos filmes sendo montados ao mesmo tempo, eram montadoras, sobretudo, na época, acho que não tinha nenhum homem, muito experientes também. Então, a gente não trabalhava sozinha, a gente trabalhava junto, porque todo mundo via o trabalho de todo mundo, se acompanhava a edição. Então, não só eu influía no filme que eu estava editando, mas eu influía nos outros também, assim como os outros influenciavam o nosso. Né? Então, era uma dinâmica muito interessante, muito criativa e muito formativa, mesmo para mim, né? De entender que o filme, que havia um jeito de fazer filmes que não era naquela coisa clássica do papel de cada um e tal. Aquilo ali era uma zona, e era uma zona muito criativa, muito interessante. Né? Então, quando eu comecei a fazer as oficinas audiovisuais com povos indígenas, os primeiros comentários que surgiam, e lá, muito na França, era: nossa, mas vocês vão interferir no modo de ser e de ver e tal. Né? Eu achava aquilo tudo muito... assim, um purismo muito
muito, como dizer assim, que para mim ele denotava um certo preconceito mesmo, né? Eu me lembro de um antropólogo, eu não estou lembrada do nome dele agora, que trabalhou com os Papu e que levou à Câmara. E eu me lembro dele dizendo numa entrevista que perguntaram para ele se ele deixava as pessoas com quem ele tinha trabalhado, feito o filme dele, ver o material e pegar na câmera. E ele falou, não, de jeito nenhum, isso não é para eles, e tal, assim, de uma forma muito, né, veemente, categórica, enquanto que esse povo que eu conhecia, porque eu tinha trabalhado com os Papu, a gente sabe que eles estavam ali vivendo com os evangélicos, frequentando igreja, enfim, não fazia sentido nenhum, né, falar de uma influência num estado de pureza, etc., etc., né? E aí, quando eu comecei esse trabalho de edição, né, de edição não, de formação audiovisual, que entrava a edição, para mim isso já era dado, assim, porque eu já tinha vivido isso, mas não com a maior parte não com os Kanak, sim, mas com os ocidentais, né, o povo da Europa. Eu acho que também ali, nessa questão de você estar com indígena, né, na montagem, se colocava para mim da mesma forma, assim, sabe? Eu estou com alguém que está aprendendo, né, e eu quero revelar para ele as possibilidades que existem para que ele consiga escolher, né, fazer escolhas. Eu acho que tem uma diferença enorme do primeiro filme para o segundo filme, porque o primeiro filme é realmente uma coisa muito nova, então a influência é mais forte. O segundo filme já entra muito mais nessa dinâmica de diálogo, né? E então eu assim, no meu fazer, e eu falo isso realmente do meu ponto de vista e do meu trabalho, eu nunca tive o sentimento de estar fazendo no lugar ou me sobrepondo aos desejos e à vontade da pessoa que está ali dirigindo, né? Eu me lembro de para ser assim concreta, né? De uma experiência que foi com os Achaninka, né? Foi a primeira oficina que a gente fez lá, onde a gente propôs, né? Eu propus fazer um filme sobre o cotidiano de uma pessoa na aldeia, né? Isso era uma coisa que a gente já fazia na Varran, que dava muito caldo, né? Era bem interessante, o que permitia, né, esse tipo de exercício. E aí, as pessoas que estavam participando da oficina, cada uma foi atrás do seu personagem, né, a pessoa com quem elas iam ali fazer o filme. E ao final de tudo isso, a gente tinha, né, essas pequenas histórias do cotidiano de 4 pessoas. E aí começamos a pensar, né, com eles, assim, eram só homens, o que tem em comum entre essas histórias, né? O que a gente pode construir como história a partir esses quatro perfis, vamos dizer assim, né? E aí o que saiu tudo acontecia no momento do tempo da chuva. Então, eram atividades, eram situações muito típicas de uma estação, né, que é a estação chuvosa, que inclusive dificultava as filmagens, era uma coisa muito presente, assim, né? Embaçava a lente, enfim, né? E aí realmente era o tempo da chuva. E aí eu falei assim, bom, então vamos costurar essa história com esse tema, é o tempo da chuva, né? Foi uma proposta minha, né? Mas em torno dessa constatação que o que juntava uma coisa na outra era o tempo da chuva. E aí eles gravaram uma conversa de 3 senhores falando do tempo da chuva, que é fenomenal, assim, né? Muito interessante e divertida, né? E aí costuramos, a gente começou a editar. Para editar isso na aldeia, eu tive que ir embora meio abruptamente, porque eu recebi uma notícia que meu pai estava doente, eu despenquei lá do Acre para São Paulo. E aí a gente chamou um deles para ir editar com a gente em São Paulo, terminar a edição, né?
Então, eu acho assim, nesse caso, claro, né, você vai lá, você vê um negócio e tal, mas é um acordo também, né? Assim, interessa, é isso, e o que vocês acham disso? E eles sugerem e tal. Então, eu acho que é um diálogo, né? E onde a escuta é fundamental, né? Quer dizer, se achar que você está chegando com um negócio que você vai chegar e vai ensinar e que é assim, é um equívoco muito grande, né? Você chega numa posição de modéstia, no melhor dos casos, né? Você não conhece nada, né? Nem a língua, né? Você traz a tua própria bagagem, isso que você traz, né? E depois o Shomotse também, que eu acho que é um dos filmes que eu mais gosto, se não o que eu mais gosto de todos eles, que eu acho que ele é um exemplo disso. Ele é um filme de personagem, né? E aí o Bebito, né? Que filma muito bem, assim, né? Ele desenhava muito bem, então não sei, eu acho que tem a ver o desenho com o enquadramento, é uma coisa incrível, assim, né? Muito dele mesmo, né? O jeito de filmar. E ele fez, então, esse retrato. Ele filmou 4 horas, a gente fez um filme de, sei lá, 30 minutos, mais ou menos. Todo o material era muito interessante. E, ao final, eu falei para ele, por que a gente não faz uma narração, né? E aí mostrei alguns filmes para ele que tinham, né, esse dispositivo narrativo de primeira pessoa. E ele ficou assim, achou interessante. Então, eu falei, vamos lá, vamos improvisar. O que você falaria, né, para apresentar o teu personagem? Aí fomos, eu fui cutucando e ele foi fazendo essas reflexões e tal, na frente da mesa de edição mesmo, na frente do computador, e a gente gravava e colocava o filme para rodar, e ele falava em Achaninka, então eu não entendi o que ele estava falando, tinha que gravar para depois ele me traduzir. E eu falei, você está contente? É isso? Tá bom? Quer refazer? Vamos fazer de novo? E ele ia construindo assim, né? Então, eu trouxe a ideia da narrativa, mas a narrativa é dele. E ele dizia o que ele queria, né? Então, é isso, é uma mescla, né? É uma mistura de coisas. E foi uma experiência bem legal. E eu acho que ele tem, né, me parece que o sentimento de que o filme era dele, né? E não essa ideia de autoria compartilhada, que eu tenho muita reserva em relação a isso. Porque eu acho que, muitas vezes, essa ideia de realização compartilhada ela esconde a autoria, né? Ao invés de defender essa autoria, né? Eu não conheço filme que não seja feito com a interferência do forte, né? A presença, a influência, sei lá, do montador. Eu não vejo por que a gente tem que chamar, porque é indígena, de autoria compartilhada. Ela é compartilhada quando a gente é coautor, né? O Primeiro Contato, o Parinó, é um filme de coautoria totalmente assumida, né? Então, não é, né, autoria compartilhada, é coautoria mesmo, né? Isso é possível, isso é legal, isso acontece, tem vários exemplos aí muito bons disso, né? Então, é isso que, sei lá, que me vem à cabeça agora em relação a isso. Eu acho que as experiências aqui são também bem interessantes nesse sentido, né? Passo a bola. Assim, tudo que a Mari coloca, para mim, enfim, eu me sinto muito contemplado pela fala dela, então eu só vou tentar complementar em vez de repetir, porque realmente eu sinto que essa pergunta parece que ela só se faz porque são filmes indígenas. Eu acho uma pergunta... Eu entendo de onde ela vem, mas eu acho que ela vem de uma sociedade meio racista mesmo, que não consegue aceitar plenamente, ou que estranha por excesso certos procedimentos, porque eles vêm de certos contextos. Mas, enfim, a gente está no Brasil, então a gente entende como é que essas coisas acontecem, mas, assim, eu, educadamente, meio que recuso um pouco esse pedal aí que você fez, porque... É isso, assim, eu também editei filmes de outras realizadoras e realizadores não indígenas e sinto que a minha influência é gigante nesses filmes. E ninguém fica me perguntando demais, assim, né? E eu acho que esse olhar, esse purismo, digamos assim, que não é um purismo, na verdade é um desejo de exotização. Você precisa ver aquilo ali como algo muito diferente. Ele
deixa de ver outras coisas que estão acontecendo e que são muito mais normais, num certo sentido. Mas são muito mais... Eu acho que um bom paralelo que pode se fazer ao cinema indígena, para mim, e, na verdade, é isso, a qualquer cinema, é a psicanálise. Eu me sinto muito como um psicanalista, na verdade, dando oficina. Eu sou antropólogo, na verdade, né, de formação. Toda a minha trajetória acadêmica se deu dentro da antropologia, graduação, mestrado, doutorado. E para mim, ser um oficineiro de cinema, que envolve toda uma parte técnica que eu aprendi fora da academia, aprendi trabalhando, né, tem sido o espaço onde eu exercito antropologia. Eu me sinto um antropólogo que faz filmes, eu sou um antropólogo que faz oficinas, e eu acho que isso, eu na verdade, adoro essa formação para fazer cinema. Eu não gostaria, assim, eu admiro muito quem estudou cinema, obviamente, mas, para mim, especificamente, eu gosto de fazer cinema tendo estudado antropologia. Às vezes eu me sinto meio fora do meu lugar, né? Mas eu acho que também é uma boa experiência você se sentir deslocado. E eu acho que a antropologia, a gente tem uma ideia do que é antropologia, né? É etnografia, é você escrever, enfim. Mas eu acho que a antropologia, acima de tudo, ela oferece uma ferramenta de escuta. Ela é uma disciplina da escuta. E nesse sentido, a oficina de vídeo, quando você está coordenando a oficina de vídeo, você se torna uma espécie de antropólogo psicanalista que tem uma técnica cinematográfica para poder compartilhar. É assim que eu me sinto. Então, muitas vezes, se trata de você, assim como um antropólogo faz, e assim como uma psicanalista faz, se trata de você escutar o que está sendo dito quando as pessoas estão falando o que elas estão falando, né? Você conseguir escutar o que desejos, né? A Mari usou muito a palavra desejo, né? Você conseguir escutar que desejo que está aparecendo ali e você poder ter caminhos de confirmar, testar se aquele é o desejo ou se aquele não é o desejo, mas que eu acho que é o trabalho dos montadores e das montadoras, em geral, sabe? É até meio clichê um montador falar que se sente meio psicanalista da diretora, do diretor, né? Eu acho que, no caso de uma oficina de vídeo, é por aí que passa o processo, né? Então, tem uma coisa importante também aí, que foi dita pela Mari, que eu vejo assim, que, no caso de uma oficina de documentário em comunidade, a montagem se confunde com o roteiro, né? Porque, na verdade, você está ali construindo o que está sendo filmado, você está construindo o roteiro junto, nesse processo de escuta, nesse processo de teste, você vira quase como um sonar, digamos assim, de ideias. Você emite certas ideias e você vê se elas batem, se elas não batem, as pessoas falam certas coisas, porque há fronteiras culturais também, né? Fronteiras linguísticas, de experiência, né? Mas as pessoas estão tentando se comunicar. E o cinema, ele nada mais é do que o palco dessa comunicação. Um palco que, numa primeira instância, ele diz respeito à experiência mesmo da oficina, que gera comunidade, né? A experiência da oficina mesmo, ela gera um lugar... Assim, o cinema constrói o mundo, inclusive no sentido de que a experiência de fazer cinema constrói os espaços onde ele se faz, né? E depois, numa segunda instância, esse palco é o próprio filme, enquanto alegoria daquela experiência, ou enquanto alegoria do que está sendo retratado ali, né? Que vira um palco para debater outras questões, território, história, memória, cotidianidade. Em última instância, a experiência humana daquele povo que fica afirmada, né, com riqueza nos filmes, e o papel político que isso tem. Mas, quando acontece esse processo de teste, tentativa e erro, filma, assiste junto, entende o que está sendo dito quando as pessoas estão comentando as imagens, né, saber escutar o que está sendo dito naquele momento, ali vai se construindo um roteiro, e ali vai se construindo uma montagem. Pelo menos é assim que tem sido na minha experiência, né? A gente... todo filme começa assim, quase como a criação de um novo mundo. Você começa com um quadro vazio. E aí as coisas vão surgindo. E você também vai entendendo por que as coisas estão surgindo. Porque, naquele momento, há um desejo de falar daquelas coisas, né? E você tem que saber escutar isso. É assim que eu vejo. Eu sinto que
tem um assunto interessante que tem acontecido nas transformações dos cinemas indígenas, que é justamente uma ideia de diminuição do papel da montagem. Esse é um tema. Ou de filmes... Mas isso é um assunto que eu acho que ele também está no cinema não indígena. Filmes muito montados, filmes pouco montados, né? Eu me lembro, por exemplo... quando a gente passou aqui... em Tiradentes, perdão, o filme da Déa Ferraz, que eu montei, que chama Modo de Produção. Eu me lembro do Vitor Guimarães estar discutindo isso. Assim, o filme está muito montado, está pouco montado, no sentido do gesto cinematográfico, do quanto se interfere sobre o plano, sobre a cena. E eu me lembro que houve um determinado momento, no Fórum Doc, quando o Fórum Doc fez um encontro de realizadoras e realizadores indígenas e tal, que o André Tonati estava presente. Eu me lembro que ele trazia muito essa ideia, assim, uma espécie de... valorizando o plano sequência, né? Houve um momento em que eu sinto... E eu acho interessante, porque o plano sequência, de fato, ele é um espaço em que você expressa muita coisa a partir da sua operação da câmera, né? Mas eu tenho minhas resistências com relação a isso. Eu acho que tem um fetiche aí também. Tem um certo fetiche de ver uma espécie de alteridade pura no plano sequência, né? Eu entendo o valor cinematográfico dele, mas eu sempre tenho uma espécie de suspeita quando as pessoas querem problematizar demais o trabalho da montagem, que eu acho que é inerente ao cinema. E eu sinto que também a gente precisa mencionar, gostaria só de mencionar isso, né? O fato de que, hoje em dia, todo mundo que usa o Instagram, as pessoas que estão no TikTok, a experiência da montagem ela é muito mais próxima a qualquer pessoa, indígena, não indígena, de onde quer que seja, né? E eu fico pensando muito o quanto isso tem mudado ou não a nossa experiência no espaço de formação do cinema indígena. E eu acho que, por um lado, tem mudado muito, mas, por outro lado, não tanto, porque eu acho que você assistir o material bruto, essa coisa assim, meio que o gesto de sacralizar um pouco o que foi feito, né? Vamos parar e vamos ver, vamos dar play no começo, vamos assistir tudo e vamos ver o que está ali, ao que aquilo se presta, com o que aquilo se conecta. Por mais que a pessoa filme todo dia, fotografe todo dia com seu celular, essa experiência ela continua produzindo um distanciamento que para mim não mudou muito. Porque as pessoas, a gente filma muito material descartável. A gente filma... A experiência, na verdade, de uso desses aparelhos que estão nos nossos bolsos é uma experiência que envolve uma série de compulsões, que envolve... Está numa parte do nosso cotidiano que é muito pouco valorizada, assim, enquanto o tempo daquilo ser trabalhado, né? Então é isso, assim. Por um lado, eu sinto que quando você vai para uma aldeia hoje em dia, está todo mundo muito mais familiarizado com a justaposição de imagens, está todo mundo muito mais familiarizado com as técnicas envolvidas. O computador continua sendo um aparato mais distante, mais inacessível. E a gente achava que o computador fosse se tornar cada vez mais familiar, mas eu não sinto que isso aconteceu, porque as pessoas pularam o computador para o celular. E eu acho que os filmes, assim, tem coisas que a gente edita no celular, mas eu ainda não vejo as pessoas trabalharem com o celular em termos da edição, não da filmagem. Acho que o filme que o Ariel fez com o Bruno, que é todo filmado em celular, mostra assim, que o celular pode ser usado como uma câmera plena mesmo. Se você tem esse momento de parar, guardar a imagem, assistir a imagem, decupar, as coisas clássicas do cinema, né? Então é isso, as pessoas já estão mais familiarizadas com a técnica, a justaposição de imagens, que às vezes é uma coisa que precisa até acontecer enquanto possibilidade para muita gente, né? Mas, por outro lado, eu ainda vejo a gente fazendo os mesmos procedimentos. Assiste, decupa, anota, pensa, deseja em cima da imagem. E eu acho que esse continua sendo o papel da montadora montador. Vou terminar aqui. Eu tenho trabalhado com diretoras e diretores no Recife e tenho trabalhado em movimentos sociais fazendo cinema também, sempre como editor. E eu te digo, Kleber, que eu não vejo a minha experiência muito diferente da experiência. Agora, existe uma especificidade do cinema indígena. Ela existe.
dos cinemas indígenas, e uma potência muito particular, né? Que eu acho que diz respeito aos vínculos na frente e atrás de câmera, sensibilidade, corporalidade, e aí gera essa coisa que, nos últimos dias, eu vejo que tem te encantado e tem te maravilhado, né? Do cinema. Você assistiu todo um... Você estava falando que assistiu meses de filmes e ficou, né? Eu entendo isso, entende? Mas eu acho que diz respeito à riqueza estética humana de um universo mesmo. E eu tenderia a tirar o excesso, essa especificidade muito grande, né? Então, eu sou um simples montador, do meu ponto de vista. Bom, eu tive uma experiência de montador antes de trabalhar com os indígenas. Editei filmes de finalização de curso, né, de alunos não indígenas na escola onde eu estudava mesmo, na Escola Livre de Cinema. Fui contratado no fim do curso para editar os filmes dos alunos. Foi uma das primeiras experiências de montagem que eu tive. Sempre gostei muito dessa área e imaginava que eu ia fazer era isso mesmo. Mas, como a Mari falou, a montagem é uma escola e tanto, né, para entender todo o processo cinematográfico e te dá vontade depois de fazer outras funções. E depois, então, editei esses filmes não indígenas e editei os meus filmes pessoais que eu comecei a fazer também, filmes autorais. E, quase que paralelamente, vieram os filmes indígenas. Aí a gente vai percebendo umas diferenças, como o Ernesto fala, tem uma especificidade, né? A gente sabe, por exemplo, uma relação diferente com o tempo, né? Obviamente, e também com o espaço, tempo e espaço. Né? É outro espaço, é o espaço da aldeia, e é uma visão diferente, uma relação diferente com o tempo que se expressa na visão que eles trazem para o filme. Então, a gente fica nesse diálogo, como tanto o Mário quanto o Ernesto mencionaram. É um diálogo, a gente está levando um modo, né, de operar, que é próprio da gente, com toda a experiência que a gente tem, a cultura que a gente tem, e eles vêm com a cultura deles. Tem várias diferenças. O acesso ao equipamento, eu acho que é fundamental. É fundamental. Antigamente, tinha muito menos filmes montados por indígenas do que tem hoje em dia. Eu acho que isso é reflexo do acesso ao equipamento também. À medida que o equipamento vai chegando nas mãos dos autores indígenas, vai para dentro da aldeia, eles passam a ter mais acesso a outras funções que antes eram mais complicadas. Eu mesmo passei por isso. Eu queria fazer filme, mas eu não tinha dinheiro para comprar câmera. Isso só fui conseguir fazer nos anos 2000. Eu acho, então, que a democratização digital ajuda bastante. O equipamento vai ficando barato e a gente vai tendo mais acesso. Eu passei por isso e eu vejo os povos indígenas também passando por isso. Na aldeia Machacari, hoje em dia, todo mundo tem celular, tem computador lá, tem filmadora, várias. Na época que eu comecei, não tinha nenhuma. Nem eletricidade tinha, agora já tem eletricidade e tem muito equipamento. Então, obviamente, que o acesso gera a formação também, né? Então, eles vão ficando cada vez mais independentes. Agora, uma coisa interessante é que, como eu falei, os filmes rituais, essa relação diferente com o tempo, com o espaço. A gente tem influência do cinema hollywoodiano, essa edição acelerada, né? Filmes mainstream, que tem uma característica de edição que é mais acelerada, tem a ver com a nossa realidade de pessoas urbanas, contando o tempo no relógio, tem todas essas questões que meio que formatam a nossa visão também. No caso dos autores indígenas, é uma realidade completamente diferente, né? Sequer usa relógio, eventualmente, a relação com o tempo é diferente. Então, a gente aprende também que tem um tempo diferente. Talvez daí venha a questão do plano sequência, né? Que eu também acho que tem isso é mais fruto assim, de um embate ou um diálogo de culturas diferentes, né? Às vezes o pessoal do cinema tem esse fetiche com plano sequência e tal, mas a questão é que o cineasta indígena, muitas vezes, ele simplesmente esse plano sequência, esses planos longos, né, que, de certa maneira, são características dos filmes indígenas, é simplesmente um uso intuitivo. Liga a câmera e filma um ritual. Enquanto tiver acontecendo, porque tudo que acontece no ritual é importante, então fica difícil. Eu já presenciei isso, é difícil para um cineasta indígena. Isso aqui eu vou cortar aqui, o ritual está acontecendo, tudo que acontece no ritual é importante. Então ele liga a câmera e sai filmando tudo.
e vai acompanhando, né? Câmera na mão, ele vai acompanhando. Ele sabe o que é importante no ritual, ele sabe os lugares onde ele tem que estar para realizar os ângulos de câmera importantes, para pegar as situações que ele tem que filmar. E o ritual está acontecendo, e não é uma produção cinematográfica que o diretor é o deus, né, da ação. Ele está ali meio que de mosca, tentando captar alguma coisa. O mais importante não é o filme, é o ritual em si. Então, o cineasta acompanha o ritual. Não é o ritual que vai parar, né, para ajeitar a câmera, para refazer o quadro, etc. E tal. O cineasta ele corre atrás da ação do ritual. Então, acho que a câmera fica ligada né, um tempo mais longo, em função do ritual também. Então, tem essa noção de... esse conceito com que a gente costuma trabalhar, de filme ritual. Nos filmes que a gente fez, que são essas filmagens de ritual dos Machacali, a gente fica mais relaxado com relação ao tamanho dos planos, por exemplo, né? Porque eles ensinam para a gente, eles é que conhecem o ritual, então eles vão ensinar para a gente até onde que você deixa o plano ir, porque tal ação é importante até naquele momento ali. Numa visão nossa, ignorante, né, da realidade da aldeia e do ritual, a gente poderia privilegiar uma edição mais trabalhada, né, mais cinematográfica, assim, mas com eles a gente aprende até onde que você deixa o plano ir, porque o tempo do ritual é esse. Então, acho que é uma questão fundamental. E depois, quando vieram os filmes de animação, aí a gente percebe uma diferença, que é uma linguagem nova. Para eles, também, obviamente, já tinham feito vários filmes documentários, mas a gente vem com a proposta de animação. Obviamente que eles já assistiram vários desenhos, né, na televisão e tal, mas é uma linguagem diferente. Então, eles também estão aprendendo. Mais uma vez, é um diálogo que acontece. A gente basicamente é o diálogo. Acho que é a troca de informação, né, visões de mundo diferentes, que estão ali, como o Ernesto falou, o palco é o filme, é o cinema, e a troca está acontecendo dentro dessa linguagem, né? Eu acho que é isso. A base de tudo, eu acho que é o diálogo e a troca de informação mesmo. Eu lembrei agora de um momento, de um filme que é no Shomotse, que me faz pensar no que vocês estão falando, essa coisa do plano sequência ou não. O Bebito, né, que fez o Shomotse, que tinha um jeito muito próprio, particular de filmar, ele fazia planos sequências, né? E muito bem desenvolvidos, assim, uma câmera muito fluida, né? Uma câmera incrível. E tem uma cena que ficou assim, que virou um ícone, né? Que é uma cena onde ele acompanha o velho Shomotse, né, que sai da aldeia para ir para o município buscar o dinheiro da aposentadoria. Quando ele chega, o dinheiro não está lá, não chegou ainda, e eles acampam numa prainha que fica na frente do município. Então, a gente está lá com eles, vendo o município ali de Taumaturgo, Marechal Taumaturgo, no fundo, né? E aí começa a rolar uma conversinha ali entre eles e tal, super interessante. E, em um momento, ele vai tomar um banho, ele entra na água e submerge, assim, é rasinho, né? Então, a gente vê a parte de trás do corpo dele dentro da água. E o Bebito, ele não corta. Ele fica filmando o Shomotse dentro, submerso na água. E aí o Shomotse sai e faz o seguinte comentário: fiquei 10 minutos dentro da água, 10 ou 3, não me lembro, mas era um tempo impossível. Se ele não tivesse feito um plano sequência, a gente nunca ia aproveitar essa cena, porque ela é hilária, né? Dura 10 segundos, sei lá quanto tempo que ele fica, 10 segundos no máximo dentro da água, e sai dizendo isso, assim, né? Então, o valor do plano sequência, às vezes, é o timing, né? Que é muito precioso, né? E então é interessante o que às vezes pode dar, né? Esse tempo, assim, espera, não corta, deixa acontecer, né? Não tenha medo do tempo morto, né? Do tempo vazio, do tempo que parece que não está acontecendo nada, né? Vai atrás dele, porque atrás dele também acontece muita coisa, né? E essa era uma experiência que a gente teve bastante lá nessas oficinas Achaninka, e na primeira em especial, que era, eles saíam para filmar com essa ideia de filmar atividades, né? Então, quando a pessoa acabava a atividade, não havia mais nada a ser filmado. Eles voltavam. Eu falei, por que você voltou? Ah, porque não estava acontecendo nada.
né? Como não estava acontecendo nada, o que eles estavam fazendo? Eles pararam e almoçar e tal, não sei o quê. Pô, aqueles momentos maravilhosos, assim, onde você vê, né, a pessoa dentro da casa, com a família, com a relação com as crianças, eventualmente, e tal, que são momentos incríveis, que dão, né, muito a ver. E eu falei, vamos lá filmar o nada, então, né? Tão bacana, né? Ver como é que cuida da criança, como é que faz a comida, como é que se relaciona com a esposa, com o marido e tal, né? Então, eu acho que, para além, né, do plano sequência, do plano cortado, né, da decupagem, é muito o tempo que se dá para filmar, para o olhar, né, para as coisas terem tempo também de acontecer ou não acontecer, né? Então, depende muito, né, do que você está filmando, do clima, do ambiente e tal, né? Eu vejo, por exemplo, o trabalho com os Iquipem são totalmente acelerados, né? Eles são muito acelerados. E a forma deles filmarem era assim também, assim, né? Uma coisa meio enérgica o tempo todo, não sei o quê. É diferente, o resultado é diferente, não é a montagem que está tornando ele diferente, é o timing deles, que é muito diferente mesmo, né? E, bom, enfim, eram essas recordações aí que eu queria lembrar, porque elas são bem... Elas falam muito, né, dessas muitas dinâmicas possíveis e que você tem que acompanhar, né? E, de vez em quando, sugerir coisas, né? Bom, antes de passar para a última parte aqui, né, de atualizar como é que estão as situações hoje, Mari tem aí muita coisa para falar. Só queria aqui também botar um pitaco, que tem esse livro sobre o Vertov aí sendo vendido, né, e que vai partir, né, o Vertov vai partir do princípio de que o plano é uma montagem, né? Você monta no plano também, né, não só no corte. E que pode-se pensar o plano sequência como uma montagem, né? Uma continuidade de uma montagem. O plano muda, né? Se tem um traveling, eu estou mudando o plano. Distâncias, o que eu filmo, o que eu enquadro. Aí fico pensando até nos filmes da Pátria e do Ariel, né? Que são filmes de caminhada, né? Totalmente sintonizados com a própria atitude dos guaranis, né, de deslocamento. Então, são filmes em que é preciso caminhar, não necessariamente como plano de sequência, né, mas é preciso estar com a câmera na mão para se deslocar. E aqui, ouvindo, eu acho que também a gente pode pensar duas montagens aqui, né, porque eu posso filmar em plano sequência e montar o plano sequência depois, né? Eu posso fatiá-lo, eu posso distribuí-lo ao longo do filme. Quer dizer, a própria manutenção do plano sequência, que é uma atitude da filmagem, ela é uma decisão de montagem, né? Eu não vou cortar esse plano sequência. Enfim, acho que é uma discussão que a gente podia fazer depois no Cineop só sobre montagem, que acho que teria aqui muita coisa, né? De Bazin a Eisenstein, a produção indígena, que abre-se para uma discussão infindável. Outro pitaquinho que eu queria colocar aqui, quando você falou do off, Mari, e várias produções indígenas, depois esse off está colocado, né? Mas ele é diferente, né? Porque eu comentei numa mesa, porque ele não é... Essa primeira pessoa, ela tende a ser sempre coletiva, né? É um eu que é um nós, muito diferente da nossa experiência de cinema ocidental, de uma primeira pessoa, que é o particular, que é o subjetivo, que é o luto daquela pessoa em particular, que vai entrando quase que para a psicanálise, para pegar o termo do Ernesto, né? Ali me parece que é uma outra primeira pessoa, é uma primeira pessoa muito mais política, muito mais né? Falando com o nós, na verdade, mesmo quando diz eu, né? Não é sobre si. E aí, então, para a gente fechando aqui, queria ouvir vocês em relação, então, a como vocês percebem este momento, né? Seja de novas oficinas, seja de uma nova configuração de produção indígena, que já não é aquela da década de 90 e do começo dos anos 2000. E acho que aí traz uma série de coisas, que é, inclusive, essa tecnologia que está na mão
pelos celulares de todo mundo, né? E só para encerrar a minha fala, isso me veio vendo um filme do Alberto Álvares e da Sueli Machacali, em que eles filmam, ambos filmando rituais. E eles filmam os rituais, e dentro do plano deles tem muita gente filmando, registrando as imagens com celulares. E aí o que eu penso é, qual a diferença entre a imagem deles que estão com o objetivo de fazer um filme, de montar, e esses outros registros que podem ficar só no celular, podem até ser colocados independentes, né, no YouTube, em alguma rede social, mas que não têm necessariamente o gesto inaugural como premissa de dali fazer um filme, né, de ali estabelecer relações. É meio um registro de presença apenas, né? Quer dizer, pelo menos eu percebo dessa maneira. Assim, há uma diferença entre ter o celular, ainda que o celular possa ser usado para fazer um filme, mas não é o uso cotidiano dos celulares, né? Então, vou passar para a Mari, porque acho que ela tem coisas importantes também aqui a dizer sobre um novo trabalho, uma nova experiência agora com as mulheres, né? E depois passo para Ernesto e Charles para a gente fechar esse momento, né? Quer dizer, que momento é esse que estamos vivendo na formação e na própria realização indígena? O Ernesto falou, né, dessa nova categoria, né, os comunicadores indígenas, que eu acho que, comunicadores em geral, eu acho que é bem diferente, né, o approach e o que se espera, o que se busca. Eu vejo como coisas bem diferentes. Eu acho os comunicadores mais próximos da ideia de jornalismo, né, de trazer informação, de compartilhar informação, né? E eu vejo os cineastas como, né, fazedores de linguagem, de histórias, contadores de histórias, né? Eu ainda acho que há uma diferença, por enquanto, bastante nítida entre as duas propostas, né? Válidas as duas, mas diferentes, né? Eu continuo acreditando muito eu acho que cada vez mais isso a prática me comprova que é dentro do processo que a coisa é a mais interessante. O processo é o que interessa, né? E como também o Ernesto disse, nem toda oficina produz um filme, né? Eu acho que não porque não conseguimos, mas acho porque não precisa ter isso, né? Porque o processo em si ele pode buscar, né, o filme, o produto, o cinema, a exibição, mas ele pode ser, às vezes, mais enriquecedor quando você não está atrelado a isso, porque você está construindo outras coisas, você está prestando atenção em outras coisas que estão acontecendo ali naquele momento, né? O que elas estão propiciando, o que elas estão instigando ali naquele momento que ela está acontecendo, né? Tem uma fala muito recorrente de indígenas que começaram a trabalhar com cinema, que era: eu quero filmar para guardar para o futuro, né? Ora, guardar a cultura, enfim, para as novas gerações e tal. A gente não guarda, né? Porque é a mesma coisa quando a gente assiste quando eles assistem, né, imagens antigas do povo, ninguém vai se vestir igual, ninguém vai voltar para trás, né? Então não é guardar em que sentido, né? O que interessa é o que aquele desejo vai produzir, né? É como a língua. Você pode gravar um filme inteiro na língua e perder a língua. É a prática que faz que a língua se mantenha e não o arquivo língua, né? O ritual é a mesma coisa. Você pode botar ele ali no filme e ele morrer da mesma forma, né? Então, é o processo, é o fazer que dinamiza, que pode dinamizar, de fato, né, aspectos, né, da identidade da cultura que eles mesmos selecionaram e que acham importante, né? Então, eu dizia no começo, assim, pô, mas nem tudo é filmar o ritual, né?
porque quem não tem mais ritual, então não tem mais nada, né, a ser mostrado, né, é uma coisa muito cruel, né? A nossa cultura ir lá destruir tudo e depois achar que para ser índio precisa ter ritual, né, vivo, né? Então a gente tem que sair dessa posição, a gente tem que enxergar, né, e valorizar o indígena que está sem língua, sem ritual e mesmo sem terra, né? Ele permanece indígena. E ele é muito, assim como, por exemplo, os índios do Nordeste, né, que têm uma fisionomia muito mais negra do que indígena, são desconsiderados como indígenas até hoje, né? E por indígenas também, né? Então, a gente tem obrigação de desconstruir isso, né, no nosso papel. E eu acho que hoje, né, nesse novo trabalho que eu estou fazendo, que é quando a gente criou, né, o Instituto Catitu, com uma proposta de trabalhar com mulheres indígenas, porque durante o tempo todo que eu fiz as oficinas, coordenei as oficinas dentro do Vídeo nas Aldeias, a gente conseguiu muito poucas pessoas, na verdade, uma, né, que ficou mais tempo e tal, e quando eu estava saindo, estava começando a Patrícia, mas é muito pouco, né? E sempre nas oficinas havia a conversa inicial com a comunidade, onde eu dizia, olha, mas ia ser legal ter mulheres, tem lugar para mulheres também, e essas mulheres nunca apareciam. Quando a gente criou o Instituto Catitu, eu falei assim, a gente precisa encontrar o jeito de trazer as mulheres, né? Que jeito será esse? Qual é a estratégia, né? E aí eu aproveitei de um encontro de mulheres de lideranças indígenas lá na terra indígena do Xingu para fazer uma proposta de formação audiovisual para mulheres, só para mulheres, exclusiva para mulheres. E elas adoraram. E a gente começou na hora. Assim, eu tinha levado os equipamentos, fizemos uma experiência, e, para minha surpresa, chegaram 4 mulheres mais maduras com crianças de colo. Né? Tudo aquilo que os homens diziam até aquele momento ruiu com aquela imagem, que era, não, as mulheres precisam cuidar, elas cuidam das coisas da casa, das crianças, elas não querem, elas não entendem, elas não falam, elas não sei o quê. Né? E aí chega aquelas mulheres com o nenê no colo. Né? E os maridos apoiando ali, né, dividindo os cuidados com a criança para ela poder pegar na câmera. Então, assim, em 5 segundos aquilo se ruiu, né? Que aquilo era um impedimento. É uma dificuldade? Sim. Você tem que ter estratégias diferentes para realizar as oficinas, até do ponto de vista logístico, né? Porque a mulher que está amamentando, ela participar, ela tem que levar o nenê. E ela precisa ter uma mulher, alguém acompanhando, não é uma mulher, mas alguém acompanhando para dividir os cuidados com a criança para ela poder participar. Então, isso requer também uma organização diferente do trabalho, né? E aí, quando eu comecei a fazer esse trabalho, a gente se depara com uma situação que é essa coisa que a gente vê hoje, dessa assimetria entre homens e mulheres, de acesso e oportunidades a processos formativos, a informação, a intercâmbios, a viagens e tal. Então, os homens já estão, né, ali há bastante tempo participando mais dessa nossa aldeia global, e as mulheres não. Né? E aí, o que isso acaba trazendo? O sentimento delas de que elas não sabem, né, o que eu estava comentando com você, a gente não sabe, a gente não conhece nada, né, o que é terrível, né, quando a gente sabe que elas conhecem muitas coisas, né, da sua própria realidade. E há uma baixa autoestima mesmo, sabe, das suas competências, das suas habilidades fora do seu domínio ali da casa, né, do cuidado das crianças, dos espaços de roça e tal, né. Então, fazer esse trabalho hoje com as mulheres, para mim, foi uma coisa que me fez repensar todo o processo formativo para que ele fosse, em si, um processo que trouxesse devolver um sentimento de competência. Eu faria até um paralelo com essa situação atual de que as mulheres indígenas estão cada vez mais tendo filhos em sistemas hospitalares, né? Dentro dos nossos moldes, né, tão agressivos e às vezes violentos das mulheres parirem, né?
E elas passam a se tornar, como nós, impotentes, né? A gente precisa estar lá deitada, de perna aberta, precisa de médico, precisa de um monte de coisa, a gente não pode ter filho sozinho, porque a gente é incompetente, né? E eu vejo isso acontecendo com elas, né? Então, devolver o sentimento de competência, não é dar competência, é devolver o sentimento de eu tenho valor, eu tenho autonomia, eu tenho voz, né? Porque elas têm. O que elas não têm é o que lhes foi tirado, né? E que precisa ser devolvido, precisa ser estimulado, na verdade. É chegar com a... Sabe, é o doim, é a acupuntura. Você vai lá no pontinho e aquilo ali vai sozinho, porque liberou o canal, né? Então, é muito legal, assim, a gente está fazendo um trabalho onde a gente está misturando teatro, desenho, audiovisual, já usando outras ferramentas e outras dinâmicas para impulsionar isso mesmo, né? Para que elas se sintam, de novo, donas do seu pedaço, sabe? É uma coisa que vai bem além da... Agora, é claro, né? Por exemplo, a gente fez algumas mini-retratos, né? Então, elas se filmando umas às outras, né? Contando sobre mãe, sobre vó, né? Resgatando um pouco essa história de ancestralidade e tal. E isso tudo vai dando esse traquejo de novo, né, de falar, de opinar e tal. E o que elas, assim, da maioria delas, né, que a gente tem visto aí com as oficinas que são muito novas, né, a gente está testando ainda métodos e vendo o que funciona e o que é legal, o que vem brotando disso, né? E o cuidado com os homens, né? A gente não chega... Porque o que as pessoas questionam? Isso que é engraçado, né? Tanto indígenas quanto não indígenas, homens, né? Ah, mas na cultura indígena o homem tem há uma relação, não se separa homem de mulheres e tal. Ora, até hoje, ninguém colocou essa questão quando só os homens participam, né? Eles saem, eles viajam, eles acontecem, eles vão para cá e para lá, e eu nunca ouvi ninguém falar assim, poxa, mas está faltando as mulheres aqui, né? Na hora que a gente começa a dar uma luz a mais, um espaço a mais para as mulheres, aí isso é questionado. Ah, mas as mulheres e tal... Falei, pô, mas não existia essa indagação até ontem, né? É curioso isso, né? É como se a gente quisesse artificialmente separar, e não é, né? É dar um espaço para que elas possam ocupar, para que, né, elas conquistem de novo esse equilíbrio que havia, imagino eu, né, em algumas sociedades. Eu acabei de terminar uma oficina no Acre, onde houve uma reflexão interessante. Eles diziam, a gente sempre teve essa coisa, a mulher tinha um papel, né, de protagonismo, de poder mesmo e tal, e a gente perdeu isso. Mas eu acho que a nossa sociedade perdeu isso porque a gente conviveu muito com os seringueiros, seringalistas, com aquele universo, que era nordestino, extremamente machista, né, aquele coronelismo muito forte. Ele falou assim, eu acho que a gente desaprendeu. É muito interessante essa reflexão, sabe? De que não é que nós estamos querendo fazer a queimar o oluri, né? Nós estamos querendo fazer as mulheres se tornarem feministas anti-macho. É o contrário, né? É readquirir espaço, né? O espaço da fala, do prestígio, né? E de que saia delas, que venha com elas. Então, eu estava falando para ele que a gente fala agora que a gente não pisa em ovos, a gente pisa nos ovos, né? Dos homens, quando você entra num campo de poder mesmo, né? Quem tem o poder de fala? Quem tem o poder de decisão? Por que elas não têm? Elas estão felizes sem ter? Porque é isso que a gente precisa saber, né? Estão felizes do jeito que está? Não estão. A maioria não está. A maioria quer, tem desejo de conhecer mais coisas, tem vontade de participar mais, tem vontade de viajar, tem vontade de conhecer outros mundos. E a gente fica negando porque não pode mexer no tradicional. Esse tradicional não existe. Eu não sei nem se ele já existiu, né? Ou se ele existia de uma forma bem mais interessante para as mulheres do que é hoje, né? Com a nossa influência patriarcal, machista e etc., né? Foi incrível. Elas
a gente partiu de um grupo, né, que faz parte de uma rede, que é a rede de cooperação amazônica. Então, nós fomos em lugares onde a gente já tinha muita interlocução, muita ligação com essas mulheres, né? E foram as lideranças femininas desses espaços que acabaram convidando, né, para a gente ir até onde eram as suas comunidades e tal, né? E era assim, o incrível de ver o orgulho e o desejo, sabe, de mostrar suas coisas. Mostrar suas coisas é mostrar seus espaços de trabalho, de conhecimento, né? Eu acho que aquela cena das Yanomami, né, brincando entre elas na roça e tal, era um momento de muita alegria, assim, de muito prazer de estar ali podendo mostrar as coisas que são delas, do universo delas, né? E aí, logo em seguida, quando a gente terminou a edição, a primeira projeção foi lá com elas, estavam todas elas, né? E aí surgem risadas, surge um monte de coisa ali nas projeções para as mulheres. E elas super orgulhosas, assim, super felizes. Quando é que você volta? Quando é que a gente vai fazer mais coisa? Né? Então, assim, elas sempre foram negligenciadas, né, pelos cinegrafistas, antropólogos, né? O universo feminino sempre foi um tema menor, né? E aí você chega lá com câmera, porque ali o filme era meu, né? E elas querem que as pessoas conheçam, que saibam, né, o valor que elas têm, o valor do conhecimento, o tamanho desse conhecimento. Então, foi muito legal nesse sentido, assim, sabe, de você perceber claramente o desejo de compartilhar essa realidade que elas vivem. Vou ser breve, assim, só para... Muito interessante ouvir a sua experiência, Mari. Dá para me ouvir? Dá. Só para deixar assim, os pontos que... A gente está em outro momento agora, eu sinto. Porque, às vezes, né, a gente fala... o recurso para fazer oficinas de vídeos em comunidades indígenas, ele diminuiu. Né? Ele sumiu. Isso é parte da realidade que a gente tem vivido, né? Tinha uma época, nos anos 2000, aí, onde havia um certo modelo de oficina que estava plenamente em curso, a todo vapor, que a gente conseguia recursos para deixar câmeras, computadores, fazer oficinas, voltar, finalizar filmes, distribuir. Assim, precisa ser dito que a gente está vivendo um processo de sabotagem, né, do espaço de produção de cultura do país. E, assim como em várias outras áreas, o universo indígena brasileiro tem sido alvo, né, desse momento atual de truculência, de genocídio, de destruição. O cinema indígena, né, ele está ali também, né? Então, a gente tem vivido uma paulatina asfixia da possibilidade de manter e avançar esses espaços de formação. Dito isso, eu coloco o seguinte exercício para pensar que, assim, mas se a gente tivesse dinheiro agora, se de repente tudo mudasse e de repente aparecesse recurso para fazer oficinas de vídeo, para fazer filmes, para mobilizar as pessoas, para comprar equipamento, eu acho que não necessariamente a gente voltaria a fazer o mesmo tipo de oficinas que a gente estava fazendo nos anos 2000. Acho assim, importante reconhecer isso, porque é importante a gente pensar a próxima etapa que virá. Então, eu, particularmente, nesse momento, tenho pensado muito sobre isso, assim, sobre o que é uma oficina de vídeo hoje, como é que ela se constitui. A gente viveu um momento que eu acho que a gente confunde um momento de recursos, um momento de um certo possibilidade de fazer as coisas, né, com uma certa forma de fazer as coisas, como se as duas coisas tivessem sido uma decorrência da outra. Mas eu acho que desde o começo, desde o início do vídeo, do VHS, desde da forma como há um entrelaçamento entre o vídeo, enquanto era do cinema, e uma certa forma de um entrelaçamento entre o audiovisual e a política, a autorrepresentação,
a participação, a oficina, a produção coletiva, essas duas coisas elas sempre caminharam juntas. O desenvolvimento, que não é só tecnológico, né? Porque ele é também do uso da tecnologia, então ele é da técnica, ele é das formas de se imaginar como que você vai usar essas câmeras. Essas duas coisas elas não são estáticas, né? Mas porque às vezes eu sinto a gente que trabalha... Assim, bom, vou falar por mim. Eu sinto uma certa... Não é uma nostalgia, mas é um certo apego a uma certa forma de fazer as coisas. E eu, pelo menos, tenho tentado me policiar nisso, sabe? Pensar o que é uma oficina de vídeo hoje em dia, né? Eu continuo acreditando que ela tem que ser imersiva, eu continuo acreditando que ela tem que ser longa, eu continuo acreditando na importância dos espaços de formação serem dentro da comunidade, eu continuo achando que isso é, digamos assim, o que possibilita o cinema indígena. Mas o lugar da cineasta indígena, do cineasta indígena, a relação com o comunicador indígena, por mais que eu concorde, por exemplo, né, que são ofícios e práticas levemente diferentes, você fazer um filme, você fazer uma reportagem, né, continuam sendo, mas eu acho que tem a ver com a construção da carreira das pessoas. Eu acho que hoje em dia você consegue conceber, por exemplo, uma comunicadora indígena, um comunicador indígena que faz filmes, mas que também está fazendo uma outra coisa, porque tem a ver com as formas em que as pessoas constituem suas carreiras, suas subsistências, seus salários, né, ou seja, suas inserções profissionais. Então, há uma mudança aí. Ultimamente eu tenho visto certas proposições assim que antes não ocorriam. Vamos fazer uma oficina de vídeo. Os vídeos vão ser verticais ou horizontais? E é engraçado, né? Porque assim, para mim essa é uma terminologia que vem do espaço de ocupação política, né? Eu acredito na política horizontal, mas assim, o enquadramento aí agora, que antes a gente fazia, enfim, filmes horizontais, né? Ou quadrados. Agora não. Mas então uma série de coisas que estão se abrindo. E aí, especificamente nessa pergunta que você colocou, né, qual a diferença entre a pessoa que está ali filmando para um filme e os vários celulares que estão ali presentes? É uma pergunta que sempre acontece comigo, assim, né? Tem a pessoa que está fazendo o filme e tem um monte de gente que está filmando. Qual é a diferença? Eu vou dar a resposta que eu dei recentemente numa comunidade para pessoas com quem eu estou desenvolvendo atualmente do lado argentino da fronteira. A gente, na verdade, está, né? A Pátria, o Ariel, eu e outras pessoas, a gente está fazendo um esforço para tentar permitir que floresça o cinema indígena do lado argentino, do universo Guarani, né? Do universo Mbiá-Guarani, né? E aí, conversando sobre isso, pode parecer uma resposta simples, mas é a minha resposta nesse momento. Eu disse que é como a diferença entre ver e olhar, e como a diferença entre escutar e ouvir, né? Você pode ver sem olhar, você pode ouvir sem escutar. Eu acho que o cinema ele está do lado desse campo semântico do olhar, do escutar, né? Como se fosse uma espécie de engajamento sensível, investido de intenção e com, digamos assim, um sentimento da responsabilidade da produção daquela imagem, uma reflexão sobre a circulação daquela imagem. Então, é realmente uma questão de atitude, de vínculo, né? Então, é assim que eu tenho visto isso, né? Mas são ambientes porosos, né? Aquelas imagens que estão ali sendo feitas, de repente, elas podem acabar fazendo parte do filme, né? Porque as pessoas elas estão em troca, né? E para terminar, assim, para fechar, voltando à questão original, à provocação sobre a montagem, né? Eu acho que assim, o problema ele é essencialmente político. Eu acho que a questão, os engajamentos em torno a fazer um filme, eles são políticos, né? E eu acho que a política indígena, ela é sempre alvo desse olhar que não aceita o contemporâneo dela. Então, por exemplo, entender a importância das alianças para os povos indígenas sempre é um problema para a política branca, sempre é um problema para os movimentos sociais. Então, a questão da montagem ela é uma instância apenas disso, de não conseguir respeitar as formas em que as pessoas têm as suas estratégias de mobilização política, né? E a oficina de vídeo ela é uma instância disso também, né? A possibilidade da aliança, a possibilidade, a aliança estratégica, a parceria,
em momentos em que as coisas, às vezes, são colocadas de maneiras muito esquemáticas. Né? É difícil falar dessas coisas hoje em dia. Né? A gente vive momentos em que a gente tem que lidar com um vetor, que é a extrema-direita, né? Que a gente tem que lidar com um vetor que é tão desumanizador e que é tão... Né? E que, às vezes, a gente tem pouco espaço para conversar sobre essas coisas, na verdade. Né? Então, eu sinto que... Mas é preciso dizer que a política ela se faz nesse diálogo, ela se faz nesse contato, né? Então, assim, o cinema indígena e a possibilidade de parcerias, ele é apenas uma instância da possibilidade de alianças na política que é necessário hoje em dia para a luta, para a resistência, para a sobrevivência. É assim que eu o vejo, pelo menos. Bom, eu vou ilustrar com uma situação assim. Antigamente, para que a gente fazia as oficinas? Para que é necessária oficina, né? A gente ia à aldeia e tal, para produzir imagem, basicamente. Agora, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, grupo de WhatsApp em que a gente mantém contato com o pessoal da aldeia. E, eventualmente, a gente recebe imagens que, antigamente, a gente fazia uma oficina para conseguir aquelas imagens. Eu acho que isso é um reflexo, né? Antes você tinha que instaurar toda uma estrutura para conseguir produzir imagens de autoria indígena, e agora, através do WhatsApp, a gente recebe aquelas imagens. Eu fico olhando, imagem de ritual, imagem de situação deles na cidade, imagem de cantos, que antigamente a gente sonhava em conseguir, e agora chega para a gente no WhatsApp. Então, acho que é um pouco reflexo disso. O cinema está em crise hoje em dia, né? Hoje em dia a gente fala em novas mídias, o espaço da tela mudou, a tela vertical agora apareceu, está ocupando espaço. Hoje em dia, pouca diferença faz. Antigamente era aquela coisa, o cinema, você conseguir ter o filme numa sala de cinema. Agora não é mais a sala de cinema, agora se o filme está no stream. Se você conseguiu algum stream para colocar o seu filme. Então, o stream virou a sala de cinema. Então, acho que está nesse contexto todo, né? O cinema indígena quer dizer, o cinema perdeu muito espaço, está perdendo e vai continuar perdendo, vai continuar dividindo, né, o espaço. Outras mídias chegaram e estão ocupando esse espaço, estão democratizando, como a gente falou no início. Antigamente, para ter acesso aos equipamentos, era muito difícil para conseguir produzir essas imagens. O equipamento veio chegando, a democratização digital fez com que o próprio cinema indígena aparecesse. O que está aparecendo agora são novas mídias, e os indígenas estão tomando conta desse espaço também. Você abre o YouTube hoje, tem canais de indígenas, né? Então você tem acesso à imagem hoje em dia num nível que a gente precisava levantar fundos para conseguir fazer uma oficina na aldeia. E isso está mudando. Está mudando. Então, na perspectiva da Pagé Filmes, por exemplo, a gente tem vários projetos lá escritos, já com toda a pré-produção feita, só estamos precisando conseguir o patrocínio para fazer mais um filme de animação, para fazer um documentário dos Machacali em Belo Horizonte. A gente quer fazer uma etnografia reversa, né? Mostrar a aldeia grande, os Machacali mostrando a aldeia grande, como os filmes etnográficos faziam, tendo eles como objeto. Agora a gente quer inverter o objeto e o autor. Então, são vários projetos. Ao mesmo tempo, quer dizer, esses projetos são para gêneros específicos, né, de audiovisual. Ao mesmo tempo, essa carência de imagem, ela já não existe mais. Então, eu acho que as oficinas estão tendo que, na verdade, sempre foram, e vão se adaptar nisso também. Para a natureza do projeto. Qual que é a natureza do projeto que a gente está querendo? É criar um canal no YouTube, de repente, né? De um povo específico, ou de um indivíduo indígena específico, porque hoje em dia já tem isso também, né? O autor, enquanto indivíduo. Eu já fiz vários livros e filmes em que não há um nome individual na capa, é uma autoria coletiva. Muitas vezes não é nem palavra. Eu já fiz capa de livro que a identificação autoral é feita pelo grafismo indígena e característico de cada povo. Mas hoje em dia já tem, sim, o indivíduo específico que quer o nome dele, sim. É uma transformação, né? Já cria o seu canal e já quer fazer os seus filmes autorais e de gêneros variados e sair do espaço só do cinema em si, mas entrar em esses canais mais pervasivos, né? Que é da mídia, que é da mídia digital, né? Então, acho que a gente está perdendo o controle. Eu acho que isso é muito bom. Né?
Gente, quero agradecer, então, a presença de vocês aqui, de quem estava escutando, e só dando uma informação, a maior parte dos filmes que estão programados aqui, eu tive acesso por YouTube ou Vimeo. Não é que eles estavam escondidos, eles estavam dispersos em lugares diferentes. E a ideia era organizá-los em sessões, né? Trabalhar uma curadoria, mas eles estão disponíveis. Quer dizer, saindo daqui é procurar no Vimeo e no YouTube, porque eles estão lá. Tá? Então, agradeço, muito obrigado. Nós temos lançamento de livros aqui e até as sessões da tarde.